E o facilitador é o mais complicado dos três tipos primários, porque ele acaba, sem querer, perpetuando comportamentos narcisistas dos pais. Ele acaba fazendo com que os outros irmãos engulam muita coisa narcisista dos pais. Ele acaba convencendo os outros para manter a paz, para manter a serenidade, intencionalmente. Olha, eu fui uma dessas. Intencionalmente, a gente sempre quer manter a paz, a tranquilidade, a calma dentro da família e, na verdade, a única coisa que a gente consegue é estar perpetuando, entendeu? O ciclo de abuso familiar, o ciclo de abuso emocional. Ele é um suporte do narcisista e sem esse papel importante, sem o braço direito, o narcisista, ele não consegue manter o sistema dele. Então, os facilitadores são os mais importantes nessa família. Inclusive, eu tenho lido, que os facilitadores, eles têm um problema na hora de irem para terapia, porque eles acabam percebendo que intencionalmente eles foram cúmplices do abuso. Eles fizeram com que toda a toxicidade na família existisse por muito mais tempo. Olá, gente, novamente bem-vindo ao meu canal Reset, aqui é a Day Martins e hoje eu vou continuar com os assuntos sobre a família narcisista e eu vou explicar um pouquinho mais a fundo quais são os tipos de papéis que se desenvolvem dentro de uma família. Podem ser papéis que cada um adquire para si mesmo ou uma pessoa pode adquirir vários papéis dependendo da situação, ok? Então vamos lá. E a gente vai conversar a fundo sobre isso. Hoje eu vou explicar um pouquinho mais em detalhe o que acontece na dinâmica narcisista familiar com relação aos filhos, ok? O que acontece? Os filhos acabam adotando certos tipos de comportamentos. Vou falar os três tipos principais, os três tipos primários de comportamento, né? Que um é o enabler, que é o facilitador, ok? O outro é o resistant, que é aquela pessoa, aquela criança que resiste, né? E o outro é o invisível. Então, normalmente, as crianças às vezes trocam, né, de lugar, dependendo da situação que melhor, digamos, encaixa na visão do narcisista. O resistente, né, normalmente é aquela criança que está dando sempre trabalho pro pai narcisista ou pra mãe narcisista, né? Quando eu falo pai e mãe, ou caretaker, ou qualquer pessoa que ajudou a educar essa criança ou educou essa criança. Então, o que acontece? Quando essa pessoa é resistente, ela tá sempre discutindo, tá sempre indo em contra, né, do que o narcisista ele quer. E ele o narcisista ele acaba fazendo com que as outras pessoas pensem que o problemático da história é aquela criança. Então, muitas vezes a ovelha da família não é realmente a tal da ovelha negra. Na verdade, é a ovelha que está tentando mostrar o lado real da situação e os outros familiares estão completamente dominados e manipulados pelo comportamento narcisista daquele pai ou daquela mãe. Então, já ouvimos essa história, né? Já ouvimos essa história que algumas vezes aquela pessoa que mais dá problema, aquela pessoa que mais bate de frente, aquela pessoa que reclama mais, na verdade, ela não é a parte problemática, né? Então, essa é a parte, o resistente, e esse é um comportamento principal, mas ele pode mudar um pouco. Eles são flexíveis. Por quê? Porque essas pessoas, elas têm os limites pobres. E quando a gente fala de limites pobres, a gente fala que em algum momento elas podem ser uma coisa, outro momento elas podem ser outras, então elas acabam sendo muito flexíveis. E essa flexibilidade, né, muda de acordo com as necessidades do narcisista da família. Agora falamos aqui da criança invisível, né, que acontece, aquela criança quietinha, aquela criança que tem medo de mostrar os próprios sentimentos, aquela criança que evita conflito, aquela criança que é hipersensível, né, a energia negativa dentro da família. Ela sempre tenta manter as coisas ordenadas para evitar
causar desavenças dentro da família, para evitar causar gritos. Então ela acaba suprimindo, né, as próprias necessidades, os próprios pensamentos e o próprio comportamento natural, né, da criança. Ela vai crescendo assim, ela vai se suprimindo. E o que acontece? Essas crianças, elas acabam se envolvendo sempre em relacionamentos ruins, porque as necessidades delas são sempre por último, elas não importam, né, e se vem em algum momento, né, na fila. Então esses problemas, né, das crianças é o que desenvolvem vários dos problemas de quando a gente fica adulto. Porque quando uma criança é invisível, ela aprende a viver com negligência emocional e amorosa. Para ela, isso é amor. Então, ela está acostumada a que não liguem para ela, que não deem atenção para ela, que as necessidades dela não importam. Ela está acostumada que se ela falar alguma coisa que ela precisa, se ela disser alguma coisa que incomoda ela ou que não esteja bem para ela, ela sabe que ela vai causar uma explosão, ela sabe que ela vai causar um problema. Então, ela acaba se tornando invisível, ela acaba jogando para debaixo dos tapetes todos os sentimentos que ela tem. Então, e ela está sempre ali, né? Nem boa nem ruim, entre todos os irmãos, não fede nem cheira, como diz o velho ditado. Tá ali e não vai dar problema nenhum porque ela é invisível, basicamente. E o outro caso é o facilitador, tá? O filho facilitador, ele normalmente se torna o filho favorito do narcisista ou dos narcisistas, porque normalmente quando tem por exemplo, um esposo narcisista overt, né, overt, aberto, né? Normalmente o outro esposo é um narcisista covert, é um narcisista disfarçado, entendeu? Então, esse filho facilitador, ele acaba virando o favorito para que esses narcisistas consigam manter o sistema parental, entendeu? Eles são os mais importantes. E o facilitador é o mais complicado dos 3 tipos primários, porque ele acaba, sem querer, perpetuando comportamentos narcisistas dos pais. Ele acaba fazendo com que os outros irmãos engulam muita coisa narcisista dos pais. Ele acaba convencendo os outros para manter a paz, para manter a serenidade, intencionalmente. Olha, eu fui uma dessas. Intencionalmente, a gente sempre quer manter a paz, a tranquilidade, a calma dentro da família e, na verdade, a única coisa que a gente consegue é estar perpetuando, entendeu? O ciclo de abuso familiar, o ciclo de abuso emocional, entendeu? Então, é uma situação que o facilitador, ele normalmente é a criança de ouro dos pais, né? Ele sempre está colocando as necessidades também deles, entendeu? Embaixo dos panos, jogando para debaixo do tapete, porque o mais importante é a paz, entendeu? E a união das pessoas, por mais que exista uma toxicidade incrível, o facilitador normalmente ele não trabalha para ajeitar esses problemas dos pilares básicos, entendeu? Dos relacionamentos na família. Ele simplesmente trabalha para manter a paz. E trabalhando para isso, ele acaba jogando para segundo plano, acaba esquecendo, entendeu? E dizendo, e perpetuando, né, a narrativa narcisista. Ele é um suporte do narcisista e sem esse papel importante, sem o braço direito, o narcisista, ele não consegue manter o sistema dele. Então, os facilitadores são os mais importantes nessa família. Inclusive, eu tenho lido, né, que os facilitadores, eles têm um problema na hora de irem para terapia, porque eles acabam percebendo que intencionalmente eles foram cúmplices do abuso. Eles fizeram com que toda, né, a toxicidade na família existisse por muito mais tempo. Porque, por exemplo, um facilitador, ele vai dizer assim para você, mas você não tá falando com o pai? Mas olha, o pai já tá velho, daqui a pouco ele vai morrer, hein? Você não tá falando com ele, então você vai se sentir mal quando ele morrer. Então, o facilitador, ele joga por esse lado. Porque ele quer, ou ela quer, né, que todos estejam bem, mas na verdade eles acabam ajudando com que as pessoas que não deveriam estar se comunicando, ok, porque é tóxico, se comuniquem. Então, essa é uma dica para vocês refletirem sobre isso, tá, gente? Porque não é fácil a gente se dar conta de que papéis, né,
que diferentes papéis a gente joga no relacionamento familiar. Mas é isso, a gente tem que às vezes que olhar para trás para poder olhar para frente, tá? E é essa a minha ideia desses vídeos, é vocês entenderem um pouco qual é a narrativa geral da situação, tá bom? No próximo vídeo eu vou ainda ir um pouco mais fundo nesses comportamentos, tá bom? Dentro da família, nessas crianças, dentro desse sistema parental narcisista. Bom, gente, eu espero que esse vídeo tenha servido para vocês entenderem um pouco como é que funciona a dinâmica, né, dos filhos. No próximo vídeo eu vou entrar mais a fundo, ok? Venha comigo e compartilhe, tá bom? Compartilhe esse vídeo para quem você acha que pode ser interessante e de servir de bastante ajuda, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima!